Segunda-feira, dia 5 de maio de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. É inacreditável o que aconteceu hoje no Brasil. Temos aí informações importantes para passar e eu sei que de tudo vocês já sabem um pouco. Como sempre digo, porque vocês também estão ligados assim como eu, mas eu sempre procuro trazer um ponto de vista diferente, pelo menos dando a minha opinião, porque temos 3 assuntos importantes. Primeiro, o governador de um estado que deseja que o nosso presidente Jair Bolsonaro e todos nós bolsonaristas vamos para a vala. Depois, talvez o maior roubo que ocorreu no Brasil até o dia de hoje, que são os consignados. E terceiro, a esquerda mentindo sobre a visita de David Gamble ao Brasil. São assuntos importantes e eu quero começar falando dessas absurdas falas do governador da Bahia, o tal do Jerônimo Rodrigues, do PT, claro, tem que ser desse partido para ser uma pessoa tão asquerosa, é um termo pesado, né? Mas é uma pessoa asquerosa que fala isso, quando sugere jogar o nosso estimado presidente Jair Messias Bolsonaro e todos nós que somos bolsonaristas, e isso não é um fã-clube, não. Nós somos pessoas conscientes, coerentes, que sabemos separar o que é bom e o que é ruim, por isso somos bolsonaristas. Mas ele desejou que todos nós devemos ir para uma vala com uma escavadeira. É um absurdo palavras dessas saírem em um comício ao vivo, né, nos dias de hoje, onde tudo é proibido ser dito, desde que seja da boca de bolsonaristas, porque da boca deles qualquer coisa vale. O tal governador, petista, mais uma vez eu digo, deu essa declaração durante a entrega de uma escola pública na cidade de América Dourada, lá na Bahia. Isso foi sexta-feira, dia 2. E segundo o nosso presidente Jair Bolsonaro, que se manifestou hoje pela manhã, apesar do discurso carregado de ódio, Jerônimo Rodrigues não será punido por instituições como o Supremo Tribunal, por exemplo. Um discurso carregado de ódio, que em qualquer cenário civilizado deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar incitação à violência, nenhuma nota de repúdio do Supremo Tribunal, nenhuma investigação de ministros que se dizem interessados no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia, disse nosso presidente hoje pela manhã. Segundo o governador petista, tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele, e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia um pacote só, botava em uma enxedeira, e a enxedeira é uma retroescavadeira, botava e levava tudo para a vala, disse o tal Jerônimo durante essa agenda. Claro que pegou muito mal e chega a ser repugnante tais palavras, mesmo saindo da boca de um Zé Mané, sem eira e nem beira. E por isso mesmo ele se acovardou hoje, deu para trás e veio a público pedir desculpas por ter exagerado na fala e que a fala foi colocada nas redes sociais fora de contexto, fora de contextos. Ele disse que na emoção pode ter exagerado, mas o que ele estava dizendo não era no sentido assim, genérico. Ele não estava sendo ofensivo. Qual contexto, Zé Mané? Você falou o que falou, e se estivéssemos num país sério, você já estaria respondendo pelo processo de impeachment. E por falar nisso, o deputado estadual Leandro de Jesus, do PL, já protocolou um pedido de impeachment contra o Zé Mané lá no Tribunal de Justiça da Bahia.
Vamos aguardar para ver o que vai dar, mas certamente não vai dar em nada, porque eles tudo podem, tudo fazem. Mas chega a ser indecente uma colocação desse tipo. E olha que nós já ouvimos no passado militantes da esquerda dizendo que haveria derramamento de sangue se tal candidato não ganhasse as eleições. Teve outro dizendo que deveria colocar todos os bolsonaristas num paredão. Tudo isso já aconteceu. E nunca ninguém pagou por nada. Muito bem. Só para começar o dia. Porque essa é uma das coisas que eu posso chamar também de inacreditável. Mas mudando de assunto, todos vocês se lembram e todos nós sabemos que há mais de uma semana nós estamos falando da vinda do coordenador de sanções do Departamento de Estado americano, o senhor David Gamble Jr. ao Brasil. Muito bem. A imprensa, que não consegue tapar tantos buracos ao mesmo tempo, porque são escândalos demais nesse desgoverno, começaram a desmentir essa informação, numa tentativa de retirar a importância da visita de David Gamble Jr. Então eles, o que começaram a fazer? A imprensa consorciada, eu digo, começou a desmentir nesse final de semana essa informação. Veja aí a imagem, por exemplo. A intenção, claro, era a de desviar a atenção de todos os brasileiros para uma visita indigesta e que pode sim trazer resultados muito ruins para o sistema de governo brasileiro. Principalmente para aquele ministro que pode se transformar em boi de piranha para acalmar os ânimos desse sistema que está no Brasil hoje. Pois bem, eis que hoje então, as notícias eram outras, logo cedo, conforme também essas imagens que vocês estão vendo. Claro que não existe interesse para a imprensa demonstrar situações que colocam o atual desgoverno contra a parede, exceto quando não existe a menor possibilidade de esconder. Como o novo escândalo aí no INSS, que é outro assunto que eu vou tratar a seguir, e é outro dentro do INSS. Verdade é que a imprensa tenta passar o pano em tudo, tenta encobrir tudo, tenta desmerecer essa visita. Hoje na Globo News, o tal do Lins, um blogueiro meia boca aí, tentando dizer que essa visita pode ser considerada uma provocação, porque visita importante foi a que o ministro Haddad fez ao secretário de Tesouro americano, uma visita de primeiro nível para tratar de situações econômicas. Sinceramente, não vi resultado nenhum. Mas segundo eles, essa visita aí do David Gamble pode sim ser uma provocação, mas pode também ser tratada como uma forma de levantar informações para colocarem as coisas nos seus devidos lugares. A verdade é que realmente a prioridade do governo de Donald Trump é ouvir Jair Messias Bolsonaro, como foi obrigada a informar a CNN Brasil nessa manhã. A comitiva deve ir, ou já foi, nesse exato momento, até a Casa do Mito, lá em Brasília, para bater um papo. Mas antes participaram de um encontro com o senador Flávio Bolsonaro, junto com a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, que antes era ocupada por Eduardo Bolsonaro e agora está nas mãos de Felipe Barros, também do Partido Liberal. E vão também se reunir com a Secretaria de Relações Exteriores do Senado, que é presidida pelo senador Nelsinho Trade, do PSD do Kassab, mas que está dando apoio, inclusive, ao projeto de anistia. Fato é que, segundo a própria CNN, ela apurou os membros do governo Trump de querer saber detalhes das ações autoritárias brasileiras contra a liberdade de expressão a jornalistas e políticos de direita, além das articulações sobre a possibilidade de regulamentação de redes sociais. Então é óbvio que essa visita não é
para adular o governo. Não é para dizer, nós estamos aqui com o presidente do Brasil tratando de dados importantes pela democracia, papo furado. Até porque a conversa de que autoridades americanas estão vindo ao Brasil para conversar com o mandatário brasileiro é mentirosa. Em momento algum o governo americano informou isto, em momento algum o Inácio convidou alguém dos Estados Unidos para conversar com ele. Isto é mentira. A visita é específica para a família Bolsonaro e aos interessados. A possibilidade de sanções a autoridades por parte do governo Trump será um tema abordado nessas conversas de hoje e segundo fontes da própria CNN. Por isto, eles estão desmerecendo, estão colocando notícias mentirosas que não era verdade a visita de um coordenador de sanções. Outro detalhe, se fosse para tratar de temas associados à economia, à liberdade de expressão, algum outro tema, não seria um coordenador de sanções que viria ao Brasil? Simples assim. O cargo de David Gamble Jr. é específico, estudar para impor sanções. O que ele pode fazer é chegar em alguma autoridade brasileira como o Inácio e falar, olha aqui meu amigo, toma cuidado. Acerte o passo, porque vocês estão no caminho errado e nós vamos agir. Simples assim. Né? Agora, enquanto aguardamos aí, né, os primeiros resultados dessa visita americana, que eu espero que sejam produtivas, claro, vocês também, né, vamos voltar a falar do governo mais corrupto de todos os tempos. Pois se somarmos todos os escândalos que já ocorreram com a participação do PT no Brasil, certamente esse é o governo mais corrupto do mundo em todos os tempos. Desta vez, depois dos descontos fraudulentos nas aposentadorias dos brasileiros, eis que a fraude de empréstimo consignado nas aposentadorias deixou esta primeira fraude no chinelo, parecendo apenas um erro contábil. 90 bilhões de reais é o tamanho do buraco dessa vez, pois segundo a força-tarefa do Tribunal de Contas da União, o esquema de fraudes no INSS avança para novas linhas de apuração, envolvendo novos órgãos, como por exemplo a DataPrev, que acumula todos os dados do governo federal, inclusive biometrias, né? E valores muito superiores ao que vinham sendo apurados até agora. Segundo o Tribunal de Contas da União, conforme a informação que foi passada pela própria G1 com a blogueira Daniela Lima, ocorreram somente em 2023, nem chegou 2024, somente em 2023, 35 mil reclamações de aposentados referentes a empréstimos consignados. E somente em 2023 os valores atingiram 90 bilhões de reais. Imaginem 224 e agora 2025. Estamos falando de um escândalo sem precedentes. Sem precedentes. Nem a Lava Jato deu um prejuízo deste. Mensalão nem chegou perto. Talvez esse seja, sim, o maior escândalo de corrupção de todos os tempos. Em resumo dessa primeira fase de investigações, nesse escândalo atual de mensalidades por associações às quais aposentados e pensionistas nunca foram filiados, monitora-se cerca de 6 bilhões em descontos e um volume de empréstimos consignados na casa de 90 bilhões. Claro, o que estava acontecendo? Os picaretas, os malandros, os ladrões faziam empréstimos consignados em nome dos aposentados, né? Ficavam com a grana, faziam empréstimos não tão altos, porque as prestações, os descontos não poderiam ser alarmantes também. Verdade é que os aposentados ficavam tendo descontos em sua aposentadoria de valores de 70, 80 reais, 90 reais, 100 reais, e na verdade aquilo era prestação de empréstimo consignado
prestações de 36 meses, 40 meses, não sei ao certo quantos meses. Mas existem relatos de pessoas que têm acumulado 4 empréstimos consignados em sua aposentadoria. Né? Pessoas que deram entrevista até chorando, dizendo que não recebem nada da aposentadoria, que tem que entrar na justiça para pegar o dinheiro de volta. E pessoas que têm empréstimos relacionados a sindicatos, ou descontos relacionados a sindicatos, em estados distantes. Se a pessoa mora no sul, o sindicato está lá em Manaus, por exemplo, e todo mundo sabe que o aposentado é uma pessoa idosa. É uma pessoa idosa, com poucas posses. Tudo isso dificulta as pessoas correrem atrás. Por isso eles tiram proveito. E olha que essas investigações acabaram de começar. Não se sabe o tamanho deste rombo. Mas a imprensa está dando a informação porque é obrigada a dar a informação, porque não dá para esconder. Mas em momento algum cita o nome do mandatário brasileiro. Não cita o nome do Inácio. Ficam colocando a culpa nos sindicatos, no INSS, como que se o presidente do INSS não foi indicação do Inácio. Como que se o Carlos Lupe já não tivesse tido problemas na primeira vez que passou como ministro do INSS no governo Lula. Mas não se preocupem, pois esse desgoverno quer usar o tal, vejam só, é inacreditável, eles querem usar o tal do PAC, né, que é Programa de Aceleração de Crescimento, e usar também as emendas parlamentares para bancar o ressarcimento aos aposentados. E a informação foi dada pelo Ministério da Fazenda, o ministro Haddad. Ou seja, eles querem usar o dinheiro dos nossos impostos que banca o PAC, que banca emendas parlamentares, para cobrir o rombo aos aposentados. É o brasileiro pagando para o próprio brasileiro. O dinheiro de imposto que eu pago vai cobrir o desconto que foi feito na minha aposentadoria, por exemplo. Isto é o chamado escárnio. Nós pagamos para nós mesmos. E aí fica aquela questão, né? Qual autoridade do Supremo está correndo atrás, dando 48 horas, 72 horas, para o Inácio explicar? Para o ministro da Previdência Social explicar? Onde está a Polícia Federal indiciando, fazendo busca e apreensão na casa do Carlos Lupe, por exemplo? Fazendo busca e apreensão lá no Palácio do Alvorada, pedindo o telefone celular do presidente, como o ex-ministro Banana Celso de Mello fez quando o nosso presidente estava no cargo, que queria o celular de Bolsonaro. Não pegou naquela época, mas chegou a pedir. Onde está algum ministro agora pedindo o celular do Inácio? Aí não tem. Aí não pode. O que pode é ferrar a vida dos aposentados que vivem na miséria por conta do salário mínimo miserável e ainda com descontos de fraudes. É inacreditável que estejamos vivendo numa situação como esta, que não tem nada a ver com questões de golpe, de culpa do governo anterior, porque essas tramas já haviam começado em 2016. Aliás, 2016 já tinha saldo de quase 500 milhões de reais em descontos fraudulentos. Vá saber, ou vamos saber, se no segundo mandato do Inácio, antes da Dilma Rousseff, já não havia começado. Isso ninguém disse até agora. E claro, isso tudo com a péssima situação econômica, com o dólar ainda muito alto, com as possibilidades de inflação estourar o teto além do possível, além do imaginado, porque o teto já estourou, né? O governo atual não está cumprindo meta alguma. Tudo isto tem que ser escondido, porque já estamos em 2026, ano de eleição.
E como que o PT vai fazer para sair na frente nessa corrida eleitoral com tantos escândalos, principalmente esse do INSS, que começou a ser investigado agora e que pode se arrastar o ano inteiro, chegar dentro de 2026? Como explicar isso tudo? E aí do lado nós temos aí a visita então do David Gamble, que vai começar uma outra batalha a favor dos conservadores dessa vez, tentando mostrar que o sistema de governo brasileiro é podre. E se Deus quiser, ele conseguirá. E nós vamos ficar aqui esperando, e quando tivermos alguma notícia, a gente passa para vocês, ou vocês me informam, porque às vezes vocês já ficam sabendo primeiro que eu. Pelo menos até agora, nesse horário, são 15 para 6 da tarde, não tenho informação nenhuma agora, né? Mas, de qualquer maneira, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus likes, se inscreva no canal se você não está inscrito, ajudem, colaborem com Terra Brasilis News, toda ajuda é muito bem-vinda. Se torne membro do canal clicando aí no botão abaixo do vídeo, né? Tudo isso é uma forma de colaborar com o canal para que a gente continue nossa luta, ok? Por hora, desejo a vocês todos um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.